Hello! Episódio 78 do Incursion, ou La Incursion, o grupo de incursão, ou como os amigos falam, grupo de excursão. Deixa eu ver aqui. Vocês já acham que tem algum... Não, já li essa pergunta. O que mudar para construir a doutrina Mindset de operacionais na CADEPOL e curso de formações de soldados do Brasil? O instrutor tem que ser pica. Não tem dúvida. Sim, cara, eu tenho um amigo meu que é professor, assim, e é legal. Cara, aconteceu uma situação puta, muito legal, assim. Eu odeio falar sobre isso aí porque parece que a gente tá batendo no nosso ombro, sabe? Sendo, sei lá. Mas cara, esse professor ele falou pra mim, ele tava dando aula uma vez na escola e ele tava, talvez, comentando sobre, né, sobre a reestruturação, sobre o serviço policial em si. E um menino falou assim, pô, chefe, você devia conhecer um podcast, velho. Daí ele falou isso pra mim, né? E eu falei, puta, mano, que legal, velho. Mas eu acho assim, eu acho que a geração, a gente sempre fala sobre, né, sobre as pseudo-gerações novas que a gente tem agora de policiais e operadores, de pessoas da área de segurança pública, que eles, tanto de certa forma, se desafiar às vezes o normal, né? E tentar remodular, né? Pelo menos pra É sair da zona de conforto, irmão. sim, ser mais profissional, né, velho? Porque. é, Se até o crime se renova, por que que você não? sim, velho. Você não. Eu acho que essa estabilização que a gente ficou tantos anos, sabe? A gente ficou tanto tempo estabilizado em. Vou dar um exemplo de cursos. A gente ficou. Um menino, um amigo meu, tava falando sobre isso exatamente. Ele é operações especiais. Então eu posso falar o que ele disse, já porque, tipo, ninguém aqui é operações especiais, mas ele disse, cara, há pouquíssimo tempo atrás, em um curso de operações especiais, por exemplo, era 12 horas de pau e 3 horas de técnico. Mudou isso hoje em dia. Tipo, hoje em dia, a grande maioria dos cursos tem essa vontade de mudar isso, né? De, por exemplo, formar caras que tenham capacidades técnicas extremas e não colocar, 12 horas de resiliência. Assim, 70% do curso é resiliência e pau. E, o resto é técnico. Então, o cara saía de lá um multiatleta, um cara que corre uma ultramaratona Não pesando. acerta um alvo a 5 metros. Exatamente. Então, os caras começaram a focar muito nisso. É por isso que o nível de operações especiais tá crescendo tão grande assim. Existem operadores extremamente bem capacitados hoje graças a isso. Não que os operadores no passado sejam inferiores, né? Mas em termos técnicos agora, o crime em si, os conflitos atuais, a guerra em si, como a gente estava falando da guerra do Afeganistão, quanto isso mudou, né, quanto isso é importante você pensar de uma maneira diferente. Tipo, isso virou uma precisa, né? A gente precisava disso. Tipo, o mundo inteiro começou a se especializar nisso. Um exemplo disso, por exemplo, existe um task force antigamente no Iraque, que foi uma das operações mais eficientes da época no Iraque, que tinha uma task force que era SIF, Delta, DevGru, os caras caíam à noite, subiam em Black Hawks e em Little Birds e ia atacar MVPs. É MVP que se fala? Não, é HVTs. Ah, enfim. Que são os alvos valiosos na época da guerra, os cards, né? E, foi, assim, extremamente eficiente. Porém, muitas vezes eles faziam entradas rápidas, né? Dentro de ambientes e tudo mais. E começou a aumentar o nível de baixas, né? Operadores especiais começaram a morrer durante essas entradas. Então, um dia um cara pensou, cara, e se a gente, antes de entrar, a gente anunciar que a gente chegou, ou ao invés de a gente entrar com tudo, a gente abrir uma porta antes, fazer as entradas táticas, fazer o PIN, sabe? Fazer uma avaliação antes de entrar dentro de uma residência. Então, com isso, eles já perceberam que reduziu um pouco o nível de baixas, o nível de ferimentos e o nível de mortes nessas entradas táticas no Iraque. Então, assim, foi uma avaliação fora da caixa completamente de pensar, calma aí, se a gente começar a entrar cada vez mais dentro de casa dessa forma, sem pensar, jogando Daqui a bem e pouco a entrando gente com não tem mais tudo, gente pra entrar. sim, e esse cara que eu tava contando, ele falou, cara, a gente simplesmente um dia a gente fez isso, e no primeiro target que eles fizeram, no primeiro alvo que eles fizeram contra isso, tinha um cara fez um muro, basicamente, de negócio de areia, atrás da porta, e tinha uma PKM lá, entendeu? Caralho. Então, se eles tivessem entrado lá dentro, todos teriam morrido. Todos, absolutamente todos da Task Force teriam morrido. Então eles falaram, tipo, graças ao número de baixas que a gente teve, a gente pensou fora da caixa e falou, vamos avaliar isso primeiro. Vamos abrir a porta, ganhar distância e avaliar o que tem dentro para depois entrar.
não entrar com tudo como eles faziam antigamente. Então acho que, assim, todos esses pensamentos fora da caixa, assim, são eficientes, né? Tudo que em termos de operações especiais ou operações policiais, tudo tem essa eficiência, né? As pessoas começam a pensar fora da caixa, pelo menos de maneira efetiva, não simplesmente pensar, tipo, vou inventar moda aqui agora, tirar uma regra do cu e começar a fazer. Eu acho que pelo menos isso é importante, entendeu? Porque é que nem a gente tava falando sobre tradição, né? Às vezes eu dou umas cutucadas sobre tradição na página e a gente fala que a única tradição que importa é a violência. E algumas tradições realmente, assim, são meh, né, cara? E o Brasil demora. Tem muita gente que prega isso, pô, tradição é meh, mas, assim, não tem a coragem, talvez, de se impor, né? Porque não dá pra se impor. Principalmente se for uma instituição militar, como que você vai se impor contra uma instituição militar? Você assinou um contrato, velho. Não tem como você simplesmente acordar um dia e falar, eu vou Cadê? mudar. Impossível. Mas, assim, tradição, a única tradição que importa é realmente violência, porque se a gente manter nisso, basicamente o crime que tá se especializando tanto, tem cara aí até usando fogo de cobertura, treinando com forças especiais paraiguanas e os caralho, e a gente tá parado no tempo, né? Ah, Como porra vem nenhuma, acontecendo. é coldre, saco de boi, braçal e saiote, porra. Né? Vibram? Deixa eu ver se eu acho uma pergunta. Mas é meio meh, né, falar isso. Acho que vai de unidade para unidade, vai de região para região, se é possível ou não fazer isso ou não.